Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael dos Anjos. Eu sou tutor para trazer a dica para vocês sobre agentes públicos. Gostaria de falar aqui sobre o direito de greve dos agentes públicos, né? O direito previsto no artigo 7º da Constituição. Esse direito de greve do agente público, dos servidores públicos especificamente, é um direito constitucional, porém a norma constitucional ela pede uma lei específica federal para tratar sobre o assunto. Essa lei até hoje não foi editada pelo Congresso Nacional, certo? Então o que acontece? Proíbe-se o direito de greve do servidor público? Não. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de se aplicar ao servidor público o que está contido na legislação que é aplicável a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Essa legislação traz sobre a questão da essencialidade, né, dos serviços essenciais à população. Então, como é uma característica do serviço público, a sua característica de essencialidade, né, o Estado ele não vai intervir na economia a não ser em situações de essencialidade para a população. Então, ele tem que respeitar algumas características. Que características são essas da legislação? Uma delas é a questão sobre o anúncio da greve para a população. Então, tem que se tornar público em jornais, em meios de comunicação, em pelo menos 72 horas de antecedência para que seja efetivamente iniciado o movimento paredista, né, que é chamado assim, um movimento grevista. Então, 72 horas é o mínimo de tempo que tem que ser anunciado. Igualmente, também tem que ser mantido um mínimo de funcionamento desse serviço público. E esse mínimo ele está definido na legislação como 30% do serviço público funcionando. Porém, os tribunais já decidiram em alguns casos, como o caso da greve da Polícia Civil, greve dos serviços, né, de justiça, no caso do Tribunal de Justiça na greve de seus servidores, em que seja mantido pelo menos um efetivo de 50% de funcionamento para não comprometer esse serviço para a população. É uma característica da greve, né? É uma forma de suspensão do contrato de trabalho, isso a gente falando sobre o direito do trabalho. E uma característica da suspensão do contrato de trabalho é que não há pagamento dos dias parados. Então, se é uma característica do salário, né? A remuneração, a contraprestação pelo trabalho realizado. Se não houve trabalho, não há pagamento dos dias parados, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Obviamente, nada impede que haja uma negociação entre o sindicato dos servidores, né, e a administração pública para evitar, né, esse desconto, com a compensação, por exemplo, né, do horário. Mas tem que haver efetivamente uma contraprestação. Se não houver, então é direito da administração pública realizar o desconto dos dias parados. Em relação ao servidor público de natureza militar, a Constituição é bem clara ao dizer que é proibido o movimento de greve. Então, o militar não pode realizar greve em hipótese alguma. Mas nós sabemos aqui no nosso estado de Pernambuco, em outros estados, já existiram greves sim de policiais militares, greves de bombeiros militares, e essa greve ela não é apenas declarada ilegal, ela é declarada inconstitucional, por causa da previsão direta da Constituição, muito clara, sobre a proibição do direito de greve para os servidores militares. Os servidores militares têm garantido também todos os outros direitos do artigo 7º, férias, 13º, licença maternidade, licença paternidade, entre outros. Porém, o direito de greve é proibido diretamente pela própria Constituição, certo? Então, o direito de greve do servidor público tem essa característica. Eu vou um pouco mais além para falar sobre o direito de greve que não se refere a servidores públicos, mas se refere a serviços públicos, certo? De natureza essencial, como, por exemplo, o serviço de transporte público, serviço de água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, que apesar de serem prestados hoje por meio de concessão, por empresas que foram privatizadas, mas eles têm a natureza de serviço de essencialidade característica do serviço público. Então,
são situações em que nós não estamos falando de servidores públicos, mas de serviços públicos essenciais. Então tem que se respeitar a legislação, mesmo se tratando de uma empresa privada. Ok? Eu espero que tenha sido um pouco claro. Qualquer dúvida, a gente está aí disponível no chat para tirar as dúvidas necessárias, né? As dúvidas que surgirem. E vamos lá, continuando nossos estudos. Outra dica que eu quero falar sobre hoje é a respeito da súmula vinculante número 16 especificamente, que trata sobre o salário mínimo, né? No artigo 7º também está a previsão do salário mínimo. E muitos servidores públicos, pelo Brasil afora, têm um salário base até abaixo do salário mínimo. E havia muita polêmica sobre esse assunto, né? Para que esse tipo de servidor alcançasse o salário mínimo, tinha que receber vários abonos. Então, houveram muitos processos na justiça para o quê? Para que fosse colocado como salário base obrigatório o salário mínimo desse servidor. E todas esses outros benefícios, né? Algumas gratificações, abonos, que eram colocados para atingir o salário mínimo no final, que fossem então incorporados, ou então permanecesse e o salário base chegasse ao mínimo e assim fosse aumentar o salário automaticamente. O Supremo, por meio da súmula vinculante desse número 16, decidiu claramente que a garantia do salário mínimo é que no final do somatório de todas as gratificações ele tem que receber um salário mínimo. Apesar de considerar particularmente a injustiça dessa decisão, mas foi assim foi decidido por meio de súmula vinculante, que tem uma característica, né, de que todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública têm que respeitar essa decisão. Então é um assunto que já finalizou, não temos mais o que debater, mas é importante lembrar. Tá? Então, infelizmente, o salário base pode ser menor que o salário mínimo, mas é necessário haver tantas gratificações ou abonos suficientes para que no final o salário efetivamente recebido pelo servidor não seja menor que o salário mínimo, tá bom? Até a próxima dica, bons estudos aí para todos e para todas.